apto para entrar no reino de Deus? Se estamos falando aqui sobre o reino de ponta cabeça, então quem pode entrar nesse reino que é um tanto incomum? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e mais um vídeo dessa série Ponta Cabeça, que é baseado no livro de Donald Kraybill, O Reino de Ponta Cabeça. É mais uma série que nós estamos baseando em um livro. Já falamos aqui sobre idolatria de Tim Keller, já falamos de uma espiritualidade emocionalmente saudável do Peter Escaseiro, falamos também do devocional Mulheres de Viviane Martinello. Então, assim, chamados para criar, falamos sobre criatividade e inovação no meio cristão com... esqueci o nome do autor, mas tudo bem. Eu vou botar aí nos cards como sugestão. Jordan Reynolds. Vai estar ali disponibilizado para você assistir se você não assistiu. Bom, estamos aí finalizando já essa série tão maravilhosa que está sendo. Esse livro, gente, nós recomendamos sempre que vocês tenham o de vocês, claro, se vocês se interessarem, né? Ninguém aqui é obrigado. Mas como edificou a nossa vida, e eu espero que esteja também edificando a sua vida. Então vamos lá. Já falamos no último vídeo sobre essa religiosidade, né? Os fariseus, eles viviam naquela bolha de religiosidade, eles ali supervalorizavam a tradição oral, né? E essa supervalorização, esse super cuidado com os mandamentos de Deus, com as leis de Deus, eles acabaram ali vivendo ali naquela bolhazinha e ninguém podia chegar. Comentei aqui que Jesus ele furou essa bolha e permitiu que pessoas que os fariseus ali, os religiosos, consideravam indignos de entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus falou assim, não, eles são bem-vindos. E eu vou continuar mais um pouquinho esse assunto, falando de quem entra no reino de Deus, quem é apto, esse reino de ponta cabeça, ele é tão ponta cabeça que ele quebra realmente ali protocolos humanos, ele quebra barreiras sociais que o próprio ser humano colocou, e desde a época de Jesus principalmente. Então vamos lá. O autor ele vai falar o seguinte, né, que é um jogo de damas social. Então cada caixinha ali, cada casinha representa ali uma classe, representa alguma coisa, né, de rótulos, estereótipos. E o autor vai dizer que nós costumamos colocar pessoas nessas caixas sociais. Nós costumamos rotular as pessoas ou estereotipá-las. Então, tem os surdos, né, ali a caixinha dos surdos, tem dos brancos orientais, dos arrumados, fundamentalistas, legalistas, os liberais, e entre outros. Né, ele fala da mãe, do pai, cada um ali, porque a gente vai colocando cada um na sua caixinha, sabe? Só que muitas das vezes os nossos rótulos estão equivocados e acabamos classificando as pessoas de maneira errada sem ao menos querer conhecê-las. E isso só nos prejudica, pois limita o nosso comportamento humano, limita a nossa interação social. Inclusive, o autor ele vai dizer que geralmente a gente faz igual os animais, que é andar em bando, espécie com a mesma espécie, andar ali com seus semelhantes. Só que se nós fizermos isso, a gente estará o quê? Realmente colocando as pessoas em caixinhas sociais. E Jesus veio quebrar isso, porque naquela época eles pegavam pesado para não se misturar, para não se contaminar. Por isso que a gente vai entender muitas das vezes o que Jesus fez em cada situação e por que foi tão escandaloso assim. Porque Jesus suscitou tanta ira dos fariseus, porque Jesus foi maravilhoso, ele realmente assim colocou aquele mundo de ponta cabeça. Ele aí jogou tudo, botou tudo de pernas pro ar. Então, o autor vai dizer o seguinte, que Jesus andou pelas caixas sociais. Eu vou estar aqui olhando, gente, mas é porque eu tô lendo, senão aqui a memória não fica, não pega. Ele cruzou as linhas, ele caminhou sobre as fronteiras e lidou com pessoas reais.
Para ele não havia barricadas sociais. Então, aquilo que a sociedade, principalmente os judeus, colocaram ali de não ultrapasse, Jesus ultrapassou. E andou por lugares que um judeu de linhagem pura jamais pisaria. Então, Jesus quebrou as caixinhas da pureza étnica, dos gentios, dos samaritanos, das mulheres, dos excluídos. Então, Jesus simplesmente quebrou essas caixinhas. Então, na cultura palestina, a pureza racial era crucial, porque havia a preocupação de não se contaminar com sangues ruins. Sim, gente, naquela época tinha isso, infelizmente. Famílias de linhagem pura, que eram os levitas, os sacerdotes ou aquelas pessoas que podiam provar que na sua genealogia não existia contaminação, ou seja, não existia mistura com outros povos, determinavam os direitos civis da cultura judaica. Então, esses homens de linhagem pura que determinavam as regras, por isso que era do jeito que era. Ser de linhagem pura era sinônimo de poder e influência, por isso que eles se preocupavam tanto com o status social deles. Abaixo ficavam os ilegítimos, né, os impuros e os prosélitos, e por último ali na hierarquia, digamos assim, jogados na pior caixa, estavam os samaritanos. Os samaritanos, eles eram tratados da mesma forma como os gentios, né, povos de outras nações, né, sem ser de Israel. E os gentios eram considerados cães selvagens pelos judeus, porque eles contaminavam ali a pureza cerimonial. E aí eu vou aqui abrir, vou falar o que o autor disse, né, nas palavras dele, para vocês entenderem melhor. Então ele diz o seguinte: as primeiras escrituras hebraicas imaginam a bênção de Abraão tocando todas as nações. Pois Deus vai falar, né? Você vai ser abençoado e por meio de você outras nações também serão abençoadas. Então aqui Deus já está incluindo outras nações. Nas primeiras páginas dos livros de Moisés, a Torá, os gentios recebem a bênção divina. No tempo de Jesus, porém, essa visão já tinha desaparecido. Para muitos dos judeus, os gentios eram cães pagãos que poluíam a pureza social. Pois é, pesado, né? Por isso que Jesus foi odiado pelos judeus. Ele simplesmente, a mensagem do reino atravessava o orgulho daquele povo. E a boa notícia do jubileu é que era para todos sem exceção. Os judeus esperavam que Deus vingasse os gentios de alguma forma, porém Jesus colocou a comunidade gentia em equidade com Israel. Imagina isso, gente. Imagina um povo de anos e anos, séculos ali, naquela bolha deles, simplesmente não querendo se contaminar, nem interagir com outros povos, não querendo saber disso, ali vivendo ali naquele sangue deles puro. E aí Jesus vem cortar isso, simplesmente, olha, no reino de Deus não há judeus, nem gentios, homens e mulheres, todos são iguais perante Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Por isso que lá a gente vai lembrar, né, Pedro, ele vai ali discutir um pouco com Jesus, né, depois lá em Atos, não sei se vocês vão lembrar, que Deus pede para que Pedro vá à casa de um centurião romano, e aí, não, Pedro vai dizer, não, Senhor, não nos misturamos com os impuros, com os gentios. E aí Deus, né, ele vai lá dar uma correção em Pedro. Não foi fácil, porque eles estavam o quê? Com essa cultura, com essa mentalidade enraizada neles, né? Lá andava nas veias, percorria nas veias dos judeus, de não se misturar com os gentios, principalmente. Então Jesus, olha só que interessante, até botei aqui, além das fronteiras judaicas. Porque Jesus curou uma mulher cirofenícia, um servo do centurião romano,
e um endemoniado de Gadara. Gadara também era uma comunidade gentia. Jesus falou diretamente com uma mulher samaritana. Foi nela que Deus se revelou como o Messias, a água viva. Todos esses, que todos esses reconheceram que Jesus era o Messias e tiveram um relato de tamanha fé. Aquele centurião romano que pediu para que curasse o servo dele, ele falou assim: olha, eu dou ordens e as coisas acontecem, então eu tenho certeza de que se você der uma ordem, você não precisa nem pisar ali. Se você der uma ordem, ele será curado. E foi. Jesus declarou que aquele centurião romano, ele falou: nunca vi tamanha fé em Israel. Um ladrão na cruz reconheceu que ele era santo e um guarda romano declarou que ele era verdadeiramente rei. Então, o reino de Deus abriu porta para além das fronteiras judaicas. E o Evangelho de Lucas, ele vai relatar momentos de Cristo com mulheres, que também era uma classe desprezada pelos judeus, pela cultura judaica. O autor ele vai dar mais relatos de que a cultura, como eles desprezavam, assim, menosprezavam as mulheres, elas não tinham direitos, elas simplesmente não podiam fazer nada. E Jesus ele vai falar justamente com uma mulher. Primeiro, né, tem essa barreira dela ser mulher, e segundo, por ela ser samaritana. A mulher samaritana recebe a revelação diretamente de Jesus, que ele era o Messias aguardado. Uma pecadora derrama o seu perfume precioso ungindo Jesus durante um banquete com um fariseu. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos foi curada ao tocar nas vestes dele. O filho de uma viúva que ressuscitou. Então, as mulheres, e o Evangelho de Lucas vai mostrar, as mulheres não abandonaram Jesus no momento da crucificação e ainda tiveram a honra de ver Jesus ressurreto. Olha que maravilhoso e extraordinário, gente. Me perdoem se tiver barulho de obra, mas infelizmente sem condições. Se estiver atrapalhando o vídeo, me desculpa mesmo. Então, vou encerrar o vídeo aqui e concluir, que é até a questão que o autor vai trazer. Então, o Evangelho de Cristo abarca todos os tipos de pessoas, independente da sua classe social, digamos assim, ali das caixinhas sociais a quem elas pertencem, né? Que a gente muitas das vezes rotula, enfim. E o Evangelho de Cristo, o maravilhoso é que dá para viver em unidade, apesar das diferenças. Então, se a gente só buscar apenas semelhantes e andar com semelhantes, não haverá graça alguma. E o Evangelho de Cristo, ele vai dizer que somos um, embora diferente. Somos um em Cristo Jesus, embora cada um ali possua as suas características. E ele fala, o autor vai dizer, é por essas características diferentes é que torna a coisa ainda mais bonita, que torna a coisa ainda mais extraordinária. Que pessoas de diferentes classes sociais, diferentes etnias, diferentes, talvez, denominações ou linhas teológicas podem muito bem conviver juntas por causa do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus, o reino de Deus, ele é um para todos. Cristo deve ser um para todos, igual. E é ele que vai ali, nos colocar em unidade juntos. É esse Evangelho maravilhoso, é o reino de ponta cabeça, em que não apenas iguais estão juntos, mas diferentes, porém com um só propósito ali, em unidade, por causa de Cristo Jesus. Cristo, ele morreu para que não alcançasse apenas de Israel, ele tem ali, claro, né? Deus é o povo escolhido de Deus, mas o Evangelho é para outras nações. Se hoje você é convertido, se nós somos, foi porque o Evangelho nos deu isso. Os gentios aceitaram o Messias, eles creram, enquanto os judeus muitas vezes estavam cegos ali
na sua própria religiosidade, ali na sua própria interpretação, e não viram que o próprio Senhor Deus estava na frente deles. Então é esse vídeo, eu espero que vocês continuem assistindo aí, que tem mais um vídeo, e enfim, seja bem-vindo ao canal. Um grande beijo e até a próxima!